Olá, bom dia. Boa noite para quem nos acompanha, direto do Timor-Leste. Meu nome é Marcele Torres, sou diretora executiva da Asia Colors, e hoje iniciamos o nosso programa Asia Colors Live, com o tema Timor Brasil, experiências de bolsistas e ex-bolsistas de programas de cooperação. Gostaria de agradecer à Embaixada da República Democrática de Timor-Leste por apoiar esta live. Ressaltamos que os participantes desta live concordaram em participar de maneira livre e espontânea e assim autorizaram o uso de sua imagem e voz para esta transmissão, que ficará disponível posteriormente nos canais oficiais da Asia Colors. Timor-Leste. Timor-Leste é um país no sudeste da Ásia. Possui duas línguas oficiais, o português e o teto. Em extensão territorial, para termos uma dimensão, Timor-Leste é menor que o estado brasileiro de Sergipe e tem uma população de quase 1.300.000 habitantes. Um povo resiliente, hospitaleiro, com um olhar tímido e um sorriso aberto e sincero. Uma das democracias mais jovens do mundo, tendo restaurado a sua independência em 2002. Muito em breve, Timor-Leste será o mais novo membro da Associação das Nações do Sudeste Asiático. Em 2020, Brasil e Timor celebram 20 anos de amizade e cooperação. Nesta live, vamos abordar sobre uma das principais áreas de cooperação, a educação. Timor é privilegiado pela natureza. É o lar da maior biodiversidade marinha do mundo. Sua história, seu povo, sua identidade e tradições o tornam um lugar especial e mágico. Dizem que quem vai a Timor não volta a mesma pessoa. É verdade, eu sou prova disso. E hoje vamos conversar com dois timorenses, Sérgio Martins e Avelino da Costa. Contaremos também com a participação do Yukio Okuno, mestrando em Ciência da Computação e cofundador da Asia Colors. O Yukio fará comentários durante a live e a curadoria das perguntas do público. Então, vocês que estão nos assistindo, fiquem à vontade para fazer perguntas em português no chat. Participem, interajam conosco e fiquem de olho no chat. O link para o formulário do certificado estará disponível durante a live. Recentemente, eu participei de um webinar sobre a quarta revolução industrial e os principais países que estão liderando este novo paradigma industrial e tecnológico. E eu fiquei pensando como países em desenvolvimento, como o Timor-Leste, estão se preparando para este novo paradigma. Por coincidência ou destino, ao final da apresentação, eu recebi uma mensagem do Sérgio, que estava assistindo o webinar. E ficamos conversando sobre a sua área de trabalho no Timor-Leste, os projetos de tecnologia desenvolvidos, uma conversa que não poderia ficar só ali. Então, hoje temos a alegria de receber aqui conosco o Sérgio Martins. O Sérgio é timorense, natural de Dili, capital do Timor-Leste, foi bolsista do programa de bolsas de estudo no estrangeiro do governo timorense em 2012, foi beneficiado pelo Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano, se graduou em Ciência da Computação na Universidade Estadual da Paraíba em 2018, se formou e regressou a Timor-Leste, e atualmente o Sérgio é desenvolvedor de software júnior e atua no desenvolvimento de soluções para a internet das coisas, de sigla IoT, na empresa Simili, uma empresa privada do Timor-Leste que desenvolve soluções para a IoT. E também aqui conosco está o Avelino da Costa, timorense, natural de Oecussi. Oecussi é o enclave timorense na costa norte da parte ocidental da ilha de Timor, uma região administrativa especial. O Avelino é bolsista do Convênio Cultural Timor-Leste-Brasil, é graduando em turismo na Universidade Federal Fluminense, está no último período, já se formando, e o Avelino está no Brasil desde 2015, e é o timorense mais famoso no Brasil. Todos aqui conhecem o Avelino, e quem chega aqui no Brasil também procura o Avelino. O Avelino vem desenvolvendo a sua monografia, o seu trabalho de conclusão de curso, sobre a ilha de Atauro como destino turístico de Timor-Leste.
E a sua pesquisa vai contribuir com a literatura brasileira sobre Timor-Leste e também contribuir para que Timor-Leste aprimore o seu setor turístico. Então, para iniciarmos, eu gostaria de perguntar ao Sérgio. Sérgio, conta pra gente como você fez para estudar no Brasil. Olá. Olá, bom dia, Brasil, boa noite, Timor. Obrigado por ter me convidado a participar desse live, para falar um pouco da minha experiência durante o período que morei, estudei no Brasil, especificamente no estado da Paraíba, que se localiza na região do Nordeste do Brasil, uma cidade chamada Campina Grande, conhecida como a cidade de maior São João do mundo. Antes de mais, como já foi apresentado, né? Meu nome é Sérgio Martins da Rosa, fui bolsista da Bolsa do Governo Timorense do Brasil, concluiu e me formei na ciência da computação no ano de 2018. E aproveitando essa oportunidade, antes de responder a sua pergunta, aproveitando essa oportunidade, eu gostaria de mandar um salve aos professores da UEPB, aos profissionais que trabalham na CORE, Coordenação da Relação Internacional da UEPB, que cuida dos assuntos dos estudantes estrangeiros que estudam na UEPB, e também eu gostaria de mandar um abraço para o meu coordenador do curso da Ciência da Computação, que também foi o meu orientador do TCC, do BTC, o professor Paulo Eduardo. Bem, tudo começou assim. Aqui, eu, na verdade, não me inscrevi em nenhum curso, em nenhuma bolsa antes. Aqui no Timor, todo ano a gente tem um exame nacional que é aplicado nacionalmente para todos os alunos que estão prestes a terminar o ensino médio, que aqui a gente chama de ensino secundário. Esse ensino, tipo, o exame nacional daqui é tipo a prova final do ensino médio. Então, eu fiz essa prova, como normalmente os estudantes fazem, e consegui tirar nota boa. E a minha nota entrou no primeiros, nos 58 primeiros da lista, melhores, 58 melhores da lista. Aí, esses 50 melhores da lista foram selecionados para estudar no exterior. Então, já que já fomos selecionados, já fomos colocados para fazer um teste de escrita, e eu não acho que isso foi um teste que não teve o propósito de eliminação. O propósito daquele teste foi apenas para saber o nível da interpretação textual do aluno em língua portuguesa. Foi depois disso, a gente teve um outro teste, que era a entrevista. Aí foi lá na entrevista que cada aluno teve a oportunidade de escolher qual país que ele pretende estudar. Eu escolhi o Brasil. Teve apenas duas opções. Teve Portugal e Brasil. E resolvi escolher Brasil. Porque naquela época tinha poucos timorenses que estudavam no Brasil, né? Aí, por esse motivo que eu escolhi o Brasil. E depois disso, depois da entrevista, a turma que escolheu o Brasil teve um curso preparatório de 3 meses. Depois disso, saímos do Timor em 2012, no mês de maio, se não me engano, foi no dia 22 ou 23 de maio. Foi mais ou menos assim que eu consegui a bolsa. Então, eu não... assim, eu posso dizer que a bolsa foi uma coincidência para mim. Olha só. Perfeito, Sérgio. E você mencionou que vocês fizeram um curso preparatório, né, de língua portuguesa, e você já vinha estudando português do Brasil antes desse curso, antes de vir ou aplicar para a Bolsa de Estudos? Bem, eu comecei a ter contato com estudar a língua portuguesa desde o primeiro ano do ensino básico, depois da restauração da independência do Timor. Aí, durante esse período
do ensino básico, estudei coisas básicas, sobre texto, bem básico, sobre português, e quando cheguei ao 7º ano, começou a aprender um pouco mais avançado, em termos de gramatical, fazendo texto, tipo, no Brasil o pessoal chama de redação, aqui a gente chama de composição. Eu tipo que você compor ou descreve algo. O recesso natalício, como foi o recesso natalício, descreve como a sua casa. Então a gente forma o texto, faz a introdução, conteúdo e a conclusão. Isso ajuda bastante a nossa habilidade em desenvolver o conhecimento na língua portuguesa. E depois no ensino médio, e o ensino secundário, a gente chama, melhor, a gente aprendeu um pouco mais sobre gramatical, um pouco mais avançado. Aí, mais ou menos, foi assim. Só que o português que a gente aprendeu no ensino básico e no ensino médio, o português praticamente é a gramática da língua portuguesa de Portugal. Aí, o meu contato mesmo com a língua portuguesa brasileira, quando eu comecei a chegar no Brasil. Aí eu comecei a aprender a falar português do Brasil. Perfeito, Sérgio. E quando conversamos, você mencionou que o Brasil é a sua segunda casa. Conta um pouco sobre a sua experiência ao chegar aqui. Bem, eu vou contar um pouco sobre a dificuldade quando eu cheguei, o que eu achei muito difícil para aprender era idioma, é a língua mesmo, idioma português brasileiro, totalmente diferente. Tudo que você aprendeu, parece que quando você chega no Brasil tem que começar tudo do zero. É isso que aconteceu. Aí, sobre o fuso horário, também eu tive a dificuldade nos 2, 3 primeiros dias, porque, sabe, né, agora vocês aí o dia, eu aqui à noite, então tive esse problema do fuso horário também. Não tem muito problema com clima, comida e tudo mais, e o fato de que eu considero o Brasil como a minha segunda casa é que os brasileiros são muito bem-vindos para o pessoal de fora, tanto fora do estado e quanto para o pessoal que vem fora que vem do exterior, que são estrangeiros. Eles gostam de ajudar, eles gostam de chamar para ter churrasco nas suas casas, então eu me senti muito bem acolhido, entende? Aí, por isso, eu considero que o Brasil é a minha segunda casa, sem dúvida. Muito legal, Sérgio. E quais foram as motivações que te levaram a escolher o curso de Ciência da Computação? Marcelo, eu gostaria de, já que eu posso contar um pouco da experiência que eu tive na faculdade, o benefício de ser estudante numa universidade pública do Brasil. Pronto, esse é muito importante para os timorenses que estão pensando em estudar no Brasil. O benefício de ser estudante numa universidade pública do Brasil é que o aluno não paga propina semestral. É free, tudo de graça. O aluno tem direito à carteira de estudante e essa é válida para obtenção de desconto de 50%. Por exemplo, aluno paga o valor metade da passagem de ônibus, bus, como todo mundo, para quem não conhece, não sabe o que é esse ônibus e bus, carro público, os ingressos para cinemas, a gente paga pela metade, os eventos educativos e muitas outras coisas. E sobre o ambiente de estudos, na minha época, a maioria das matérias, das disciplinas, foram digitalizadas e foram enviadas pelos professores ao grupo no e-mail. Inclusive, as notas das provas foram enviadas ao grupo. E a maioria dos trabalhos foram entregues pelo e-mail. Então, foi assim que funcionou, pelo menos da minha experiência particular. E quando tinha algum trabalho em grupo, a gente sempre usava o Google Docs, que pode ser criado em Google Drive, e PowerPoint online, que a gente pode criar no Google Drive também, para trabalhar junto. E os meios da comunicação que usávamos para discutir algo que tem a relação do nosso estudo era Hangout. E, além disso, o respeito à matrícula semestral, que a gente faz todos 6 a 6 meses,
período semestral, tudo é feito virtualmente através do portal do aluno, especificamente na UFV, chamado de Sistema de Controle Acadêmico. E nesse sistema, possamos gerar o histórico acadêmico e comprovante de matrícula, e mais ou menos isso. Perfeito, Sérgio. E para nós, brasileiros, propina significa mensalidade. Sérgio, quando você voltou... Exato, não. Oi? É isso mesmo, a mensalidade, não é propina. Sim, perfeito. É porque aqui o pessoal chama de mensalidade propinas, entende? Sim. Tá entendendo a diferença? Sim, perfeito. Sérgio, quando você voltou ao Timor-Leste, como foi ingressar no mercado de trabalho na área de tecnologia? Desculpa. Quando você voltou ao Timor-Leste, como foi entrar no mercado de trabalho nessa área de tecnologia, né, na área da sua formação? Bem, a situação da tecnologia aqui no Timor ainda está na fase de desenvolvimento. Muito bem no início, infelizmente. Não tem muitas empresas que atuam na área de desenvolvimento do software ainda, né? Tem poucos produtos de software que são desenvolvidos aqui no Timor. Então, quando cheguei no Timor, ainda fui estagiário em algumas instituições de governo, como técnico de suporte durante uns 7 meses. E no início de 2020, fiquei a uma vaga como front-end developer numa empresa de tecnologia privada chamada Simil. Fui chamado para fazer a entrevista e passei. Atualmente, estou trabalhando nessa empresa. Perfeito, Sérgio. E conta pra gente, então, sobre o seu dia a dia na empresa. O que você faz, se você pode contar sobre os projetos da Simili. Aliás, se não me engano, você pulou uma outra pergunta que eu acho que foi fora motivações, algo do tipo, né? Não me engano. Foi. Então. Isso eu fiz. Mas então, quais foram as motivações? Pronto. O que te motivou a escolher o curso de Ciência da Computação? Okay. Exato. Primeiramente, o que me motivou a escolher esse curso é porque a ciência da computação é o curso de exatos. Em seguida, através da programação e da tecnologia, ensina uma pessoa a solucionar os problemas em várias áreas. Isso que eu pensei no início, ainda não tinha uma visão ampla sobre a área, né? Aí depois, quando eu avancei um pouquinho mais, até no meio do curso, percebi que, ao ser formado na área de computação, essa pode se tornar um profissional de ciência de dados, um gerente do projeto, um desenvolvedor dos aplicativos móveis, desenvolvedor web e entre outros. Portanto, a ciência da computação abre uma oportunidade gigantesca em diversas áreas da tecnologia. E mais uma coisa, o que me motivou para concluir esse curso, sem pensar em desistir, porque a área de ciência e computação permite a pessoa trabalhar em casa. Esse foi um dos motivos. Até hoje em dia, você pode ver que muitos desenvolvedores trabalham em casa, sem necessidade de sair de casa. É um dos motivos que me incentivou. Muito legal, Sérgio. E você mencionou, né, que agora está trabalhando na empresa Simili, no Timor, e conta para a gente, então, sobre o seu dia a dia, o que você faz, se você pode contar um pouco sobre os projetos que vocês vêm desenvolvendo. Bem, o que eu faço na empresa, além como ser o desenvolvedor, eu também cuido sobre o design do dispositivo, de como o dispositivo internamente compactado. Até eu recentemente criei um PCB, um board, que pode integrar os periféricos internos do dispositivo. Então, esse é um dos meus trabalhos, o que eu faço na empresa. Além disso, eu gostaria de falar um pouco da Simile, essa empresa. Simile é uma empresa privada,
aqui no Timor, é uma empresa que tem a sua, que o seu trabalho é para coletar os dados e conectar os dados com a pessoa. Vocês vão entender quando eu vou falar sobre os seus projetos. Então, alguns dos meus projetos é que a gente trabalha com a instituição do governo e com duas organizações não governamentais no Timor, o ONG, né, que a gente chama no Brasil. Tem o WaterAid, MESPOX. E essa instituição do governo, a gente trabalha com DNMG, que significa Direção Nacional de Meteorologia e Geofísica, se não me engano é assim. O projeto com essa instituição é instalar um sensor que permite fazer a leitura das informações meteorológicas. Então, a instalação é tipo, a gente instala o nosso dispositivo no polo de ferro, com altura de 3 metros, e na ponta desse polo a gente coloca o solar panel, energia solar, né? Esse tem a função para manter carregado a bateria que tem dentro do dispositivo. E depois tem uma outra entrada que é ligada para o sensor. O sensor que a gente chama de Atmos 41. É o sensor all-in-one que permite fazer a leitura das informações meteorológicas, como algumas variáveis, por exemplo, a umidade, a radiação solar, e entre outros. Esse projeto tem como propósito de ajudar a análise dos profissionais na área meteorológica para que as previsões feitas sejam precisas e confiáveis. E o outro projeto que a gente tem é com o WaterAid. O projeto é instalar um sensor que tem a função de fazer a leitura do volume de água nos tanques, que abastecem a água a cada família na região interior. Então, a estrutura da instalação é a mesma, só que o sensor, dessa vez, é para fazer a leitura do volume de água do tanque. O objetivo desse projeto visa ajudar a equipe que é responsável pela manutenção do sistema de água a identificar alguns possíveis defeitos que ocorram através das notificações recebidas, automaticamente enviado pelo nosso sistema. Caso o volume de água no tanque seja identificado baixo durante as 24 horas. É menos isso que o sistema faz. Aí, com o outro projeto, o MESPOX, o objetivo é estabelecer um sistema de alerta rápido, ou sistema de alerta imediato, em inglês é chamado como Early Warning System, às comunidades que sofrem todo ano desastre causado pela inundação. Então, a instalação, mais ou menos, a gente instala o sensor embaixo da fonte, e outro rain gauge, e o sensor que faz a leitura o volume da chuva. A gente instala em cima da montanha. Então, como é que eles trabalham junto? Esse sensor que lê a quantidade de chuva vai ser enviado para o cloud. É a mesma coisa como os projetos anteriores, vai ser enviado para o cloud, e também o sensor que é instalado embaixo da ponte vai fazer a leitura do volume da água que passa pelo rio no tempo da chuva. E essas informações também são enviadas para o cloud. Então, a gente ainda está no processo de coleção de dados ainda. Futuramente, esses dados serão utilizados para usar a técnica de ciência de dados para estudar sobre o comportamento. Quando a chuva cai, qual é o volume? Quanto é o volume que passa pelo rio? Então, se tiver ameaça da inundação, o alarme será disparado e a comunidade que vive na região do risco poderá se prevenir de alguma forma, para que não seja atingida
pelo possível desastre que pode causar danos maiores, inclusive até tirar a vida de alguém. Entendeu? Legal, Sérgio. Na verdade, para fazer um comentário, eu vou perguntar para você em relação à aplicação, assim, então você comentou que já implementaram os sensores, né? Já estão fazendo um tipo de análise não, desses dados que vocês já estão coletando? Para fazer uma análise desses dados, nós precisamos de dados maior, e a gente ainda não temos dados bons suficientes para ser analisados. Esse projeto é muito recente ainda. Certo. Ainda não. E a comunicação para enviar esses dados dos sensores para o cloud está sendo feito via internet móvel? Como é que está sendo feito isso? Você sabe? A comunicação dos sensores que estão coletando os dados, eles estão salvando no cloud? A gente tem uma plataforma, um produto que a gente criou, que está sendo criado também para o melhoramento, que a gente chama de One. Esse One, primeiramente, esses dados, a gente usa a tecnologia Particle, o microcontrolador Particle. Especificamente, o nome é Boron, tá aqui. Esse tipo Arduino, para quem sabe, né? Bacana. A diferença entre o Boron e o Arduino é que o Boron tem a tecnologia integrada nele, tipo 3G e o Bluetooth. Aí o que a gente faz? A gente coloca o SIM card aqui, tem o slot do SIM card no dispositivo, e ao ler as informações do sensor, do dispositivo, essas informações são enviadas para o cloud do Particle. E as informações não são salvas lá. E como é que a gente pega essas informações que são enviadas para o cloud? Tipo, as informações que chegam no cloud do Particle, tipo, informação é volátil, não são salvos lá permanentemente. Então, a gente tem um One e, por sua vez, por trás, tem uma API, tipo um motor que trabalha para pegar essas informações do cloud. Então, do cloud de Particle. Depois de pegar essas informações são apresentadas na plataforma e depois essas informações são salvas no outro cloud, que a gente chama de o cloud de Amazon, AWS. É assim que funciona o processo. Entendi. Bacana. Muito legal, Sérgio. Então, passar para o Marcelo. Está claro agora? Excelente, sim. Agora nós vamos conhecer a experiência do Avelino da Costa. O Avelino participou da Mostra Ásia, exposição promovida pela Asia Colors em 2019, e que contou com o apoio de diversas representações diplomáticas de países da Ásia no Brasil, inclusive a Embaixada do Timor-Leste. O Avelino e os demais estudantes timorenses no Rio palestraram sobre Timor-Leste, apresentaram músicas tradicionais, a gastronomia timorense e o tais, a vestimenta tradicional timorense. E a Mostra Ásia recebeu mais de 77 mil visitantes, e foi a primeira vez que o Rio de Janeiro recebeu um evento sobre países do Sudeste Asiático, como Timor-Leste. Avelino, como você observa a importância de apresentar aos brasileiros sobre a história e a cultura timorense? Primeiramente, boa noite para quem está assistindo a gente, para a família em Timor-Leste, para os amigos também que estão em Timor-Leste e também no Brasil. Então, primeiramente, eu queria contar um pouco sobre a minha experiência durante aqui no Brasil. E aquela época do evento que foi a Marcele, que liderou esse evento, e me convidou para liderar o nosso grupo timorense que está aqui no Rio de Janeiro para representar o Timor. Porque eu queria apresentar Timor-Leste para as pessoas daqui. Porque normalmente as pessoas não conhecem Timor, não sabem o Timor-Leste onde fica, se existe esse país timorense, se
esse país está onde, eles não fazem a mínima ideia onde fica o país fala, que língua o país fala. E eu acho que foi muito interessante foi uma oportunidade para apresentar o Timor-Leste para o pessoal daqui, do Brasil, para conhecer um pouco, né, mesmo as pessoas, assim, não é a maioria, mas foi pessoas para conhecer um pouco sobre o Timor. E a gente tem essa oportunidade, a gente conseguiu apresentar dança típica timorense, foi tebe-tebe e uma música timorense, não lembro mais a número da música, mas, enfim. Depois a gente apresentou a vestimentos, a cultura timorense, como tais, e aquela, assim, não lembro, não sei o nome em dizer, em tetum, em português, mas, enfim. E também tocar música timorense, depois apresentamos também a comida timorense, como catupa, mas acho que mais midarsim. Eu não sei se os brasileiros não gostam, mas a gente apresentou algumas comidas típicas que as pessoas do Timor sempre acostumam comer. Isso, assim, uma forma para a gente poder mostrar que existe timorense, tem sua comida típica, tem sua cultura. E depois, no final, a gente queria contar um pouco sobre a história em geral, sobre a história em geral, sobre a colonização portuguesa, sobre depois a ocupação da Indonésia, e depois pós a independência, depois a gente contou também, Timor-Leste também usa a língua portuguesa como língua oficial. Assim, é geral, a gente apresentou o Timor. E depois, e isso durante o evento, eu queria contar um pouco sobre a minha experiência no Brasil, porque eu acho muito importante apresentar o nosso país para os brasileiros. Como eu já disse, as pessoas não conhecem nada sobre Timor. Normalmente, assim, eu conto minha experiência pessoal. Normalmente, quando eles percebem pelo sotaque, eles começaram a perguntar: de onde você é, cara? De onde você é? E a gente começou, sou do Timor. E eles não sabem, não fazem a mínima ideia onde. Que país é esse? Eles começaram a perguntar: que país é esse? É país africano? É país latino, que fica aqui na América Latina? É um país que fica... É uma cidade que fica no Brasil, que a gente não conhece? Eu falei, não, é um país, a gente tem que explicar tudo isso. Tipo, um país que fica lá na Ásia, assim, aí... Foi muito bom, e foi muito bom também, a gente teve a participação dos representantes diplomáticos dos países asiáticos, países vizinhos de Timor, por exemplo. Eu consegui falar com o pessoal da Indonésia. Em Indonésia, foi muito assim, mesmo a língua indonésia não foi muito boa, mas eu consegui falar com eles. E é isso, eu acho que é sobre isso. É isso que é importante para apresentar o Timor para as pessoas daqui. E depois, algumas pessoas também, eu queria contar um pouco sobre o Timor. Algumas pessoas também conhecem Timor pelo português. Tipo, eles sempre falam assim, o seu país também fala português, né? E começa assim, a gente usou a língua portuguesa como língua oficial, mas a gente não fala todo dia. Por isso, assim, o meu português não é falante como os países, como os brasileiros que estão falando, mas assim, eu entendo bem, eu falo bem. Agora estou conversando com vocês, e tem que explicar tudo isso. Não, eu nasci na época na Indonésia, eu não falo muito bem português, e mesmo o meu país usou a língua portuguesa como língua oficial, mas a gente não fala todos os dias. Aí isso começou eles queriam saber sobre, mas como assim? Aí teve uma vez que eu fiz a palestra aqui na faculdade sobre português, né? Porque o Timor-Leste, como eu já disse, usa a língua portuguesa, mas não fala todo dia. Aí tem que explicar tudo, histórias para ele. E algumas pessoas conhecem Timor por causa da guerra. Seu país tem guerra, né? E algumas pessoas conhecem Timor também por causa da Sérgio Vieira de Mello. E algumas pessoas também conhecem Timor por causa dos amigos que foram trabalhar durante a sua missão das Nações Unidas em Timor. E algumas pessoas conhecem Timor por causa missionários, eu acho que é da religião. Acho que isso que as pessoas, sim, têm conhecimento sobre Timor, e alguns que não conhecem Timor-Leste. Acho que é isso.
Excelente, Avelino. E, assim como o Sérgio comentou, como você fez para participar do programa de bolsas de estudo? E o que te motivou a escolher estudar turismo no Brasil? Bom, depois eu vou contar mais um pouco sobre o porquê eu escolhi turismo, mas isso eu deixo depois. Primeiramente, quando eu estava no ensino secundário, eu sempre quis estudar fora do país. Eu queria conhecer a cultura dos outros países. Então, quando eu acabei o meu estudo do ensino secundário, assim, sempre tinha aqueles amigos, tipo, vamos fazer festa de despedida porque eu vou estudar fora do país. Eu falei, caraca, eles vão para fora, porque eu não vou? E aí comecei a surgir esse ideal, eu tenho que ir para estudar fora do país. Eu vou sair do Timor-Leste para poder conhecer, estudar fora, aprender português, para aprender outro idioma. E aí, depois, surgiu uma bolsa que está na faculdade, no NTL, e aí eu comecei a me inscrever, me fazer a prova. A prova era uma redação, em fazer um texto em português. Na época eu aprendi pouco português, eu não falava muito como estou falando agora, mas sim, eu consegui fazer a redação e eu passei. E depois, esse programa era do governo Lula, que eles oferecem essa bolsa para os países CPLP, dos países da comunidade da língua portuguesa, e eu me inscrevi, eu passei, só que demorou um ano para a viagem. E aí demorou um ano e fiquei lá no Timor esperando durante um ano. Aí depois segui aqui em 2015 e na época esse programa era para todo mundo, era 60 pessoas para todo mundo, 60 pessoas para estudar no mesmo lugar. Aí o governo pensou assim, não dá, porque se fosse assim, e esses alunos vão estudar no mesmo lugar. Então, assim, eles não vão conversar em português, eles vão continuando a conversar em tetum. Então, o governo mudou essa política para espalhar, para divulgar, espalhar os estudantes para cada universidade. Então, o nosso governo mudou a política, vamos separar eles para eles não ficarem juntos. Aí, eu caí nessa universidade, onde eu estou estudando aqui no Rio de Janeiro. E aí, é isso, acho que isso. Demorou um ano, mas cheguei no Brasil. Agora estou no Brasil, porque o programa era da Lula. O programa era da Universidade Unilab, mas agora eu não estudo mais na Unilab, eu estudo na UF, Universidade Federal Fluminense. Acho que isso é esse programa que eu contei. Sobre por que eu escolhi turismo, né? Você perguntou isso também. Primeiramente, as pessoas no nosso grupo poucas pessoas escolhem esse turismo, esse curso. E aí eu falei, todo mundo, as pessoas escolheram aquelas áreas mais concorrentes. E eu falei, eu vou para aquela mais simples, para tranquilo, porque eu vou para o Brasil, eu vou estudar outro sistema educacional brasileiro. E eu sabia que o sistema de ensinamento Brasil e Timor é diferente. Então, eu falei, vou escolher esse curso mesmo para estudar fora do país. Aí eu escolhi esse curso e atualmente eu estou no finalzinho do curso e eu posso dizer que eu estou gostando muito, aprender muita coisa sobre a área e no próximo semestre, 2021, acho que maio, por aí, eu vou terminar o curso. Acho que é isso. Eu estou gostando. Para mim, não tem problema. Eu vou trabalhar nessa área no futuro, quem sabe, um ministro do turismo, ou sim, posso dizer. E acho que é isso. Porque eu escolhi turismo por causa disso. Legal, Avelino. E em 2020, Brasil e Timor-Leste celebram 20 anos de cooperação. Na sua visão, como o programa de intercâmbio de estudantes timorenses ao Brasil contribuiu e contribui para a sua carreira profissional, para a sua área profissional? Olha, eu acho que eu classifico esse programa como algo fundamental, porque se não fosse esse programa, eu não estaria aqui, não estaria no Brasil, não teria aprendido bastante coisa na minha área, e nem teria falado português como eu estou falando agora.
E eu acho que eu agradeço muito este programa, pois no meu país está precisando recursos humanos em todas as áreas, mesmo turismo, porque assim o meu país é país novo, portanto o nosso governo está investindo no setor de educação, em todas as áreas, como eu disse. Então, a UF, a universidade onde eu estou estudando, representa o Brasil como fundamental. E, sim, a UF, a universidade que eu estudo, me ensina bastante coisa, como eu disse anteriormente. Eu aprendi muita coisa sobre a área do turismo, sobre as legislações e direitos de deveres de quem pratica o turismo e também, seja ele turista ou profissional do turismo. Acho que é isso a resposta. Não sei se, assim que as pessoas não tiver dúvida, depois perguntam no chat, tá bem? Legal, Avelino. E atualmente, você mencionou que está estudando turismo e você também já está desenvolvendo o seu trabalho final. Conta um pouco para a gente sobre a sua pesquisa, qual o seu objetivo ao retornar ao Timor-Leste? Então, como eu já disse anteriormente, turismo, poucas pessoas estudam. Sim, não sei se, mas eu acho que as pessoas têm desconsideram um pouco, uma coisa assim, pode ter preconceito para esse curso, nessa área. Mas eu acho que, assim, o Timor-Leste precisa desenvolver essa área porque o Timor-Leste tem enorme potencial de atrativos turísticos. Por isso, eu acho que o nosso governo precisa desenvolver. E eles precisam o profissionalismo, a pessoa que estuda nesta área. Então, assim, por isso eu estudo nessa área. Portanto, no momento, eu estou fazendo a minha pesquisa sobre a Ilha de Aturo, porque, como eu disse, o nosso país também está dependendo do gás e petróleo, porque ele não tem outra fonte de renda, e ele só depende do gás e petróleo. Portanto, eu acho que o nosso governo precisa desenvolver o turismo para atrair os turistas, para poder aumentar a renda do PIB do país. Então, assim, não pode depender do gás e petróleo, porque isso um dia vai acabar. Assim, aí, se a gente só dependendo dessa petróleo, aí um dia acaba o petróleo e o país também acabou. Então, eu acho que precisa desenvolver o turismo. Então, o meu objetivo dessa pesquisa é propor um plano de desenvolvimento do turismo na Ilha de Aturo, para o governo, claro, para poder ser a alternativa de desenvolvimento econômico de forma sustentável. E isso é o meu objetivo. E o que eu vou pesquisar? O que eu vou fazer durante a minha pesquisa? Eu vou fazer primeiro, eu tenho 4 pontos para investigar no meu projeto. Eu ainda não fiz todas o meu trabalho, conclusão do curso, mas eu vou finalizar no próximo semestre. Eu vou fazer, o primeiro ponto é inventariar a oferta turística na Ilha de Aturo, e depois eu vou estudar um pouco sobre as características dos visitantes, dos perfis que já foi visitar a Ilha de Aturo, como eles acham sobre o turismo da Ilha de Aturo. E depois eu vou escrever um pouco sobre o desenvolvimento turístico na Ilha de Aturo, e depois também eu vou analisar as questões das infraestruturas na ilha e o posicionamento do governo, da comunidade em relação ao desenvolvimento do turismo local na Ilha de Aturo. Isso é a minha pesquisa que eu vou fazer. Acho que isso estar estudando. Muito legal, Avelino. Indo de encontro, então, o que você acabou de mencionar, né, na questão do petróleo e tudo mais, esse desenvolvimento do turismo eu acho muito interessante também, e acho assim, que vale ressaltar que algumas pesquisas científicas também apontam, né, que o turismo pode ser aprimorado por meio da tecnologia, né? Então, eu acho que você e o Sérgio
posteriormente podem integrar, né, a profissão de vocês e pensar, de repente, em alguma solução interessante para o governo timorense. Por exemplo, melhorar ou aprimorar essa questão da rede de telefonia, né, móvel, internet móvel, uma vez que, por exemplo, turistas podem utilizar mais a internet e explorar mais o Timor-Leste, tá? Então, acho que vocês ganham bastante integrando vocês dois, né? Tanto a área de turismo quanto a área de tecnologia, tá? Pois eu queria comentar um pouco sobre isso. Eu acho que assim, a tecnologia em relação ao turismo, acho que um pouco importante é base, porque a tecnologia é base de tudo. Você, por exemplo, você pesquisa alguma coisa durante a viagem, você não conhece nada sobre o país, você precisa de tecnologia, você precisa o quê? Você precisa de internet para procurar alguma coisa, por exemplo, os bares para diversão, comida para comer, o que eu vou comer, qual é os lugares mais atrativos naquele lugar. Então, eles precisam, acho que tecnologia tem muito ligado com todas as áreas, não só o turismo. Eu acho que também é muito importante para os turistas que não conhecem o lugar, eles precisam de tecnologia. Isso eu queria comentar um pouco. Certo, legal, Avelino. Bom, vamos iniciar então um bloco de perguntas e respostas. Recebemos muitas perguntas aqui. Desculpe se a gente não conseguir responder todas, né, mas eu fiz a curadoria aqui. Uma pergunta para o Sérgio. Qual foi o maior desafio do participante Sérgio na graduação no Brasil? A graduação no curso mesmo, como é? Na graduação, né? Sim. Então, ciência da computação é um curso muito, muito bem puxado. Anteriormente, eu não tive contato com programação. Aí, quando eu entrei, eu vi muitas coisas novas que eu achei que me deixou, assim, um pouco desanimado em continuar esse curso. Então, eu tive muitos amigos que me ensinaram a programar, escrever, fazer uns códigos, entender algo. Então, foi isso, a programação, a minha dificuldade no início. Certo. Para o Avelino, tem uma pergunta aqui, que é em relação à prova de certificação. Você precisou fazer uma prova de certificação para o português do Brasil? Acho que não é necessariamente, porque... Não é necessariamente porque, como eu já disse anteriormente nas perguntas anteriores, o nosso país a língua portuguesa, a língua oficial, mesmo não eu ainda não sei corretamente se eles estão utilizando o português de Portugal, mas acredito em Portugal, mas acho que a português não tem diferença. Acho que eu não preciso mudar, porque os nossos países, como eu já disse, falam português, usa a língua portuguesa como língua oficial, e todos os documentos oficiais, todos são em português. Portanto, não é necessariamente traduzir o certificado. Mas e também esqueci, eu falava uma coisa, mas eu esqueci. Certo. Acho que é isso que está a responder. Entendi. Não, beleza. A última pergunta vai para o Sérgio. Por que você considera que valeu a pena vir estudar no Brasil, Sérgio? Sim, o que valeu a pena é que eu podia aprender muitas coisas sobre, não só apenas as coisas na faculdade. Isso contribui tanto na nossa maturidade também. A gente vive longe da família, a gente tem a responsabilidade para se cuidar. Eu enxergo mais nesse lado. E eu acho ir para o Brasil, vivendo no Brasil por um bom tempo, acho que isso contribui tanto no processo da maturidade, eu acho.
Certo. Para finalizar, uma última pergunta, então, que aí vai para os dois. Vocês tiveram algum apoio governamental para a estadia aqui no Brasil? Quer responder primeiro, Sérgio? Você que já estava falando. O apoio, tipo, financeiro. Isso, tanto do governo, de repente, do Timor-Leste, né? Quanto o governo brasileiro, por exemplo. Vocês tiveram algum apoio? Alguma coisa nesse sentido? Em termos de financiamento? Bem, já que a gente é bolsista do governo timorense, tudo 100%, o financiamento é feito pelo nosso governo timorense. Então, durante esse período todo, pelo que eu sei, todos os estudantes timorenses são beneficiados pelo governo. Avelino também quer responder ou já está respondido pelo Sérgio? Então, é isso também. A gente tem a bolsa, a gente recebe todo mês pelo governo, às vezes atrasa um pouco, mas enfim, a gente tem esse apoio do nosso governo e pelo não sei, um fundos do desenvolvimento de recursos humanos. Acho que é um programa, é isso, fundos do governo, fundos de desenvolvimento de recursos humanos. E eles apoiaram esse programa, esse bolsa por mês. Ok. Então, finalizamos esse bloco de perguntas e respostas. Eu passo agora para a Marcele. Legal. Bom, nós já estamos chegando ao final dessa nossa primeira live, mas antes eu gostaria que o Sérgio e o Avelino deixassem uma mensagem final para os timorenses que planejam estudar no Brasil, e vocês também podem ficar à vontade para deixar uma mensagem aos seus familiares, seus amigos. Sérgio, você primeiro. Bem, agradeço muito pela oportunidade de vocês dois. É um prazer enorme poder compartilhar um pouco da minha experiência. É claro, não dá para resumir esse tempo todo em um vídeo só de 1 hora. Espero que as minhas experiências contadas nesse vídeo sejam úteis para vocês que estão nos assistindo, inclusive para aqueles que têm interesse em estudar no Brasil. O meu conselho aos futuros bolsistas esse é um assunto muito principal, muito importante. O aluno tem que ser decidido, eu acho que o aluno tem que ser decidido e determinado ao escolher o curso que vai cursar. Na maioria dos casos que acontecem, o aluno acaba desistindo no início do curso ou no meio do curso, por não dar conta das dificuldades enfrentadas. Portanto, a decisão de escolher o curso é um assunto muito sério que precisa ser levado em consideração. E aproveitando essa oportunidade também, eu gostaria de desejar Feliz Natal para vocês lá na Campina Grande, lá na Serra Redonda, Massaranduba, e também um grande abraço para vocês que estão assistindo. Feliz Natal para todos vocês. Vamos junto, é nóis. É isso aí, Sérgio. E, Avelino, sua vez. Então, ultimamente eu queria agradecer a todos que estão assistindo, para todos vocês participantes também. Eu queria deixar uma mensagem final para aqueles que têm interesse para vir no Brasil. É muito bom estudar fora do país, você conhece bastante coisa, assim, muito diferente, assim, muitas experiências, você fala português, eu acho que isso é muito bom, assim, para vir no Brasil, assim, é muito bom, não se preocupe para vir, pode vir, eu vou estar aqui, de repente, quem sabe, eu vou receber vocês, e é isso, eu acho que isso, mesmo a língua portuguesa é um pouco difícil, mas assim que você chega aqui, você vai falar português. E eu queria também deixar boas festas para todos, a minha família, que eu deixando especialmente para os meus amigos que estão assistindo também na minha cidade interiorzinha, se chama Bobocassi, lá. Queria agradecer a vocês. E também queria desejar para passem festa de Natal e Ano Novo em paz e segurança, com saúde, mantendo cuidados contra o coronavírus. Acho que é isso.
mesmo que o Timor não tenha coronavírus, mas temos que cuidar contra o coronavírus. Perfeito, Avelino. E o que? Suas considerações finais? Então, em nome da EJA Colors, eu gostaria de agradecer o apoio da Embaixada do Timor-Leste no Brasil, a participação do Avelino da Costa e do Sérgio Martins, né, de todos que nos acompanharam nesta nossa primeira live. E aos que desejarem um certificado de participação, por favor, preencham o formulário pelo link que está no nosso chat. E, desde já, desejo um Feliz Natal e um próspero Ano Novo a todos. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer também a participação do senhor Arsênio Paixão Bano, presidente da região autônoma de Oecussi, que também está nos assistindo, a Embaixada do Timor aqui no Brasil, o embaixador senhor Olímpio, que também está nos assistindo. E eu gostaria de finalizar contando uma pequena história real que eu vivi no Timor. E em 2017, eu conheci o Eliezer, um jovem timorense, natural de Atauro, filho de pais agricultores e o mais velho dos 5 irmãos. Eliezer me levou para conhecer a Universidade Nacional de Timor-Leste, e eu percebi o quanto aquele lugar era especial para ele. Me contando sobre Atauro, a agricultura no Timor, sua história de vida, eu perguntei qual era o sonho dele, e ele me disse: eu quero ser professor de língua portuguesa. Eu quero apoiar o desenvolvimento da educação no meu país. Em 2020, eu reencontrei o Eliezer nas redes sociais. E adivinhem, o Eliezer se formou, se tornou professor e atualmente ele leciona na ilha de Atauro. Eliezer realizou o sonho dele de 2020. E eu desejo que vocês realizem os sonhos de vocês também. Obrigada pela companhia e participação nesta live. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que está conosco nos assistindo. Curtam o nosso canal no YouTube, nos sigam nas redes sociais, @AsiaColorsBR, para ficarem por dentro dos nossos próximos encontros. E, em nome da Asia Colors, agradecemos mais uma vez a participação e companhia do Sérgio e do Avelino nesta manhã aqui no Brasil e noite no Timor-Leste. Muito obrigada. Barak, Kalandiakba, Maluk Timor, Oansira Rotu. Boa noite aos amigos timorenses. Muito obrigada.